a gente vai ver hoje, tá? Nós vamos ver dois assuntos, certo? O primeiro assunto que a gente vai ver hoje é sobre vorticidade em coordenadas naturais. Então, a gente viu vorticidade, na verdade a gente viu circulação, né? Viu o teorema da circulação de Kelvin, o teorema da circulação de Bjerknes. A gente viu o conceito de circulação, viu a solução de um probleminha simples ali de circulação. Depois a gente partiu para o conceito de vorticidade, tá? E a gente viu lá, eu acho que nós fizemos um exercício ou dois de vorticidade. A gente viu a diferença entre a circulação e vorticidade. Vimos algumas propriedades da vorticidade também. E aí a gente vai continuar com esse assunto da vorticidade, só que, nesse caso aqui, em coordenadas naturais. Coordenadas naturais tem basicamente três vetores unitários. O vetor T, que é tangente ao movimento, o vetor N, que é positivo e perpendicular à esquerda desse movimento, e o vetor K, que é vertical. E aí a vantagem da coordenada natural é que ela acompanha a parcela de fluido mesmo em trajetórias curvas, né? Na meteorologia a gente vê aqui os sistemas de baixa pressão, alta pressão, cavados, cristas, e aí onde você tem movimentos curvos, e aí usar, por exemplo, a coordenada cartesiana para acompanhar a parcela de fluido fica um pouquinho complicado. Então aí veio as coordenadas naturais. Então a gente vai ver como é que se daria, por exemplo, a vorticidade em coordenadas naturais. Lembrando que a gente viu lá três tipos de vorticidade, né? A vorticidade planetária, que é uma vorticidade que é produzida, né, pelo giro do planeta Terra. E a gente viu vorticidade relativa, que é uma vorticidade associada ou quantificada em termos de coordenadas fixas, num sistema de referência, por exemplo, inercial parado. E aí você tem essa vorticidade em relação a essa coordenada fixa. E aí você também tem a vorticidade absoluta, que era a soma da vorticidade relativa mais a vorticidade planetária. Então a gente vai ver essas coisas nas aulas de hoje. Tem essa aula de vorticidade de coordenadas naturais, depois tem uma aula de vorticidade potencial. E aí a gente vai falar dessas vorticidades relativas principalmente, tá? E também da planetária. O que a gente vai ver aqui, tá? Com relação à vorticidade de coordenadas naturais? Nós podemos calcular a componente vertical da vorticidade. A gente viu que vorticidade inicialmente é um vetor, ok? E aí, na hora que você trabalha só com a componente vertical da vorticidade, ou seja, do plano XY, a gente tem a componente da vorticidade no eixo Z, que é essa componente vertical da vorticidade, que é o zeta. E o zeta, por si só, é um escalar. Tá? Então, podemos calcular a componente vertical da vorticidade ao longo de trajetórias curvas, utilizando-se coordenadas naturais. Então, a gente sabe já que vai pegar um problema com trajetória curva. Tá? E aí, para esse problema, para a gente entender como se dá a vorticidade dentro de uma região com curvatura, a gente tem essa figura aqui para mostrar para vocês, que é o seguinte. Então, essa figura 1 é a circulação para o caso de um loop infinitesimal em um sistema de coordenadas naturais. Então, aqui a gente tem, por exemplo, duas trajetórias, tá? Então, elas são, inclusive, paralelas, e aqui são linhas de corrente. Linha de corrente é como se você olhar um campo de linha de corrente, você vai ver muito isso em meteorologia sinótica 2, tá? Se você vê um campo de linha de corrente, você está olhando ali a trajetória que a parcela de fluido está fazendo. Quando a gente olha para a atmosfera, então a gente está olhando o caminho que a parcela de fluido está fazendo dentro da atmosfera. Então, você tem aqui duas linhas de corrente, você tem essa primeira aqui, com um raio maior de curvatura, ok? E aí você tem essa segunda aqui, que tem um raio de curvatura menor. Ela é curva, então ela tem ali um raio de curvatura, ok? Então, ao longo dessa trajetória, se você tem uma parcela de fluido aqui, ó, essa parcela de fluido ela vai acompanhar essa linha aqui. Tá? Outra parcela de fluido nessa posição vai
andar nessa direção aqui, ó. A direção do escoamento segue a linha de corrente. E essa seta está dando a direção dessa linha de corrente. Então, as parcelas de fluidos estão acompanhando essas trajetórias. E aí, se existe, por exemplo, uma variação aqui de velocidade entre uma linha aqui de trajetória e outra, a gente pode estimar a vorticidade que está acontecendo aí ao longo dessas duas trajetórias. Então, por exemplo, vamos assumir que a velocidade dessas parcelas de fluido ao longo dessa primeira trajetória aqui vale v. E a gente sabe que em coordenadas naturais a velocidade é um escalar. Okay? É um escalar. E positivo. E aqui a gente tem, então, a gente tem aqui essa trajetória com velocidade v, e na outra linha de corrente, cuja as parcelas de fluido se deslocam nessa direção, vai ter uma velocidade v mais uma variação ΔV, d rho de v, d rho de n e ΔN. Tá? Então, veja que essas velocidades são diferentes. Aqui tem v e aqui é um v mais um d rho de v, d rho de n e ΔN. Quem é esse ΔN? Esse ΔN nada mais é do que essa distância aqui, ó, entre as duas, distância entre essas duas linhas de corrente. Aqui você tem o ΔN. Se isso aqui é v, em coordenadas naturais, o vetor unitário n, olha aqui, ele aponta para a esquerda do movimento, quando ele é considerado positivo. Então, o n está para cá. Tá? Então, essa variação em termos de espaço entre essa primeira linha de corrente e a segunda vale ΔN. Tá? E aqui, ó, por exemplo, se a gente fecha um circuito, se tem um circuito fechado de partículas, onde a gente pode, por exemplo, determinar o valor da circulação, a gente vai ter o seguinte: essa distância aqui, ó, ela vale um ΔS, que é essa aqui, ó, ΔS, mais uma variação de ΔS. Então, se essa distância aqui, ó, vale ΔS, e a gente fechou aqui uma geometria muito semelhante ao quadrado, essa distância desse ponto até esse aqui vai valer o ΔS, que tem esse tamanho, mais uma variação desse ΔS. E aí você vai ter um ângulo ΔB. Esse ângulo você vai usar justamente para determinar qual é o valor dessa variação de ΔS. Então, isso aqui é uma variação infinitesimal. Então, você tem aqui um circuito infinitesimal, dado por essas dimensões ΔN e ΔS, com também o ΔS mais uma variação de ΔS. E aí, como é que a gente pode fazer aqui? Então, a gente pode calcular essa circulação nesse circuito fechado. Vocês sabem que circulação lá é integral, uma integral fechada, né, de V escalada L. Então, em cada ponto ali da sua geometria, né, em cada lado da sua geometria, estou considerando aqui um quadrado, você pode determinar o valor V vezes a distância que você está trabalhando ali para o cálculo daquela integral. E aqui o que é que a gente tem? Então, a gente tem uma circulação, esse delta aqui, uma variação de circulação, que a gente pode representar como uma circulação infinitesimal, certo? Aqui dentro, circulação dentro desse circuito, chamar de ΔC vai ser igual a um V escalada L. Então, por exemplo, nessa posição aqui a gente tem V, dL. Quem é dL? dL é o tamanho dessa primeira parte aqui do circuito. Então, o tamanho dessa primeira parte do circuito vai valer ΔS mais uma variação desse ΔS. Então, você tem V que multiplica ΔS mais Então, calculando-se a circulação ao longo do sistema dado pela figura 1, a gente pode chegar aqui, ó. Então, você tem uma variação de circulação, você tem um ΔC igual a um V escalada L. dL representa o tamanho dessa trajetória aqui. Então, vai valer ΔS mais uma variação desse ΔS, menos, porque quando você vem para cá, o sentido da integração que a gente está realizando é o sentido anti-horário. Ok? Então, a gente está assumindo que a integração positiva é nesse sentido anti-horário. Então, quando a gente chega aqui, para fazer essa integral, a gente tem que
a velocidade segue na direção da integração. Então é positivo, só que quando a gente chega aqui em cima, ó, tá? A gente está integrando nesse sentido, mas as parcelas de fluido se deslocam nessa direção. Então a velocidade é nessa direção aqui, é oposta ao sentido da integração. Então a gente tem um menos, só que quem é a velocidade? V mais um d rho de V, d rho de N, delta N. Que multiplica quem? Esse espaço aqui, ó. Esse lado aqui que você está realizando a integral, que vale ΔS. E aí, a gente pode rearranjar os termos. Tá? Então, se você multiplicar V vezes ΔS, você vai ter um V ΔS, mais um V d ΔS, menos um V ΔS, menos um d rho de V, d rho de delta N, ΔS. Então, essa coisa aqui, você pode abrir essa expressão. Alguns termos vão se cancelar, como, por exemplo, esse V ΔS com menos V ΔS, vai se cancelar. Então, você fazendo esse rearranjo e sabendo que também esse tamanho dessa variação ΔS, tá? Utilizando esse ângulo, o ΔS, o d ΔS, desculpem, nada mais é do que o d rho de N, okay? Que é esse tamanho aqui, ó, é o delta N vezes o delta B. Tá aqui, ó, o delta B, delta beta, delta N. Então, o d delta S vale delta beta, delta N, que é esse ângulo aqui, vezes a dimensão delta N, dimensão infinitesimal. E aí a gente pode, então, depois desse rearranjo e utilizando essa relação aí de d delta S igual a delta beta, delta N, a gente vai chegar aqui num delta C igual a V delta beta, delta N, menos o d rho de V, d rho de N, delta N, delta S. Tá? E aí você pode mexer desse lado para chegar nessa expressão aqui para delta C. Então a gente vai ficar com delta C, essa circulação ao longo desse loop fechado, vai ser igual ao menos d rho de V, d rho de N, né, que é uma variação, ó, da velocidade normal à direção do escoamento, tá? Mais um V que multiplica delta beta, delta S. Todo mundo multiplicando delta N, delta S. Mas quem é, por exemplo, delta N, delta S? Se você considera que o próprio delta S já é uma variação muito pequena de espaço, uma variação DDS, apareceu meu mouse, uma variação de delta S é muito pequena, tá? É muito próximo de zero. E aí a gente pode assumir que delta N e delta S ele pode ser aproximadamente igual à área desse loop aqui fechado. Tá? Então, delta N e delta S pode ser nosso elemento de área infinitesimal. E a gente sabe, né, a gente viu que circulação sobre área é a vorticidade média dentro daquele circuito que você está, ou a vorticidade média naquele circuito que você está avaliando a circulação. Então, a gente pode dizer que é o seguinte, ó, então, para delta N e delta S tendendo a zero, tá, a gente pode ter que a vorticidade é igual ao limite de delta N e delta S tendendo a zero, que multiplica a razão delta C sobre A. A circulação sobre A, a gente sabe que a gente viu que é a vorticidade. Só que essa vorticidade agora é dada por um menos d rho de V, d rho de N, mais um V RS. Esse RS, já vou mostrar para vocês, é um raio de curvatura. Tá? Então, o que a gente está mostrando aqui? A gente viu em coordenadas cartesianas, né? Que a circulação relativa ela era dada ali por d rho de V, d rho de X, menos d rho de U, d rho de Y. Né? O cisalhamento do vento zonal na direção Y, subtraído da variação do vento meridional na direção X. E aqui em coordenadas naturais, a gente está vendo que a vorticidade relativa ela é dada pela soma de dois termos. Tá? Uma variação da velocidade em relação a N, mais um V sobre RS, que vocês já vão saber do que se trata. Então, o termo menos d rho de V, d rho de N é a taxa de variação da velocidade, esse V é sempre positivo em coordenadas naturais, ao escoamento. E ele é também chamado de vorticidade de cisalhamento. E essa vorticidade de cisalhamento está associada a essa variação
no valor da velocidade normal à direção de escoamento, tá? Em relação a n. Então, menos d rho de v, d rho de e é a vorticidade de cisalhamento. E o RS, que é o raio de curvatura da trajetória, então a gente tem ali o V, okay? Dividido por RS, e esse RS saiu dessa relação da variação do ângulo, né, beta com o ΔS. E delta beta delta S é o RS, que é o raio de curvatura da trajetória. E aqui, ó, esse V sobre RS, isso aí foi uma tradução minha direta do livro do Holt, e eu traduzi isso como o giro do vento ao longo da trajetória. Então, como é que o vento está mudando, provavelmente de direção, ao longo da trajetória, porque essa direção do vento muda. Em cada ponto que você selecione sobre essa trajetória, um ΔT depois é a direção desse movimento, a direção da velocidade, né, do vetor velocidade, por exemplo, está mudando. Então, à medida que você tem a curva, essa direção vai mudando. Ou seja, a gente sabe que quando o vento muda de direção, ele pode nem mudar de intensidade, mas pelo fato dele mudar de direção, ele vai estar te mostrando que existe uma aceleração. Então, se vocês lembrarem lá das aulas de força centrífuga, aceleração centrífuga, a gente mostrou lá a curvatura, a gente mostrou lá a variação do vento, né, do vetor velocidade ao longo de uma trajetória curva, a gente falou sobre isso, sobre a mudança na direção da velocidade do vento, né, a direção do vento sem que houvesse mudança de intensidade. Então, mudando a direção, a aceleração. Então, esse V sobre RS, que a gente está chamando de vorticidade de curvatura, está associado a essa mudança do vetor direção do vento à medida que a parcela de fluido se desloca ao longo de uma trajetória curva. Se essa trajetória fosse uma reta, ok, a gente não teria o V sobre RS. Até porque o RS é um raio de curvatura. E o raio de curvatura de uma reta, ele tende para o mais ou menos infinito. Tá? Então, V sobre mais ou menos infinito ia te dar um número muito pequeno. Então, ao longo de uma reta, esse V sobre RS praticamente iria sumir. E a gente ia ficar com apenas o d rho de V e d rho de n. Tá? Ou seja, a variação da velocidade perpendicular à direção do movimento. Então, a gente fica aqui. A gente tem que a vorticidade relativa em coordenadas naturais, ela é dada pela soma de dois termos, que é um termo associado à vorticidade de cisalhamento e o outro termo associado à vorticidade de curvatura. E aí, eu estou trazendo aqui essa figura 2 do livro do Holton, mas a equação 2 que a gente está vendo aqui, ela mostra que o escoamento em linha reta pode apresentar vorticidade, uma vez que haja mudança de velocidade normal ao eixo do escoamento. Então, o que está acontecendo aqui? Vamos pegar essa figura 2 aí, que são dois tipos de escoamento bidimensional. A figura A mostra um escoamento com cisalhamento linear. Cisalhamento nada mais é do que variação, cisalhamento do vento, então você assume que é uma variação do vento. Essa variação, ou esse cisalhamento, pode ocorrer no plano horizontal ou no plano vertical, mas nós estamos vendo aqui, uma vez que nós estamos trabalhando com a componente vertical da vorticidade, esse cisalhamento está acontecendo no plano horizontal, no plano XY. E a gente tem um exemplo do escoamento com cisalhamento linear, que possui vorticidade, já vou dizer para vocês porquê, e escoamento curvo, que não apresenta vorticidade. Nessa primeira imagem aqui, que é figurar, o que a gente está vendo aqui? A gente está observando que existe uma região com máxima velocidade, que está sendo indicada por essa seta, com esse tamanho, e a intensidade da velocidade está associada ao tamanho dessa seta. Então a gente vê que existe uma região com máxima velocidade,
do vento, e à medida que, a partir desse ponto, indo-se na direção norte, a intensidade do vento diminui, e também indo na direção sul, a intensidade desse vento diminui. Aqui é uma pá de rodas, certo? Então, o que está acontecendo aqui? Duas coisas. Quando a gente está olhando esse escoamento aqui em linha reta, tá? Esse V sobre RS não vai existir. Tá? Não vai existir porque nós estamos olhando aqui uma trajetória retilínea. Então, um raio de curvatura de uma trajetória retilínea, ele tende para o mais ou menos infinito. Então, esse termo aqui vai sumir. E a gente vai ter um d rond de V, d rond de N, ou seja, a gente tem escoamento em linha reta, mas o que está acontecendo? A gente está observando que existe uma variação de velocidade a partir da região de máxima velocidade do vento. Tá? Então, para norte diminui essa intensidade, para sul também diminui. E aí o que está acontecendo? À medida que esse vento ele atinge essa parte da pá, e ele a gente está olhando aqui para essa região que está a norte da máxima velocidade, o que está acontecendo? Aqui a pá é atingida com uma intensidade de vento mais forte do que é atingida nesse lado aqui. Então, a tendência é que essa pá gire no sentido anti-horário. Okay? Então, ela vai girar nesse sentido anti-horário aqui por conta desse cisalhamento na velocidade do vento. Então, existe uma tendência de giro dessa pá no sentido anti-horário a norte dessa região de máxima velocidade. A sul dessa região de máxima velocidade do vento, a gente tem que nessa região a pá está recebendo intensidade do escoamento, da velocidade mais intensa, e aqui menos intensa. Então a tendência é que a pá gire no sentido horário a sul dessa região de máxima velocidade do vento. Então aqui há produção de vorticidade por conta de uma variação, por conta de um cisalhamento horizontal do vento. Tá? Então, seguindo aqui, ó, vorticidade relativa anticiclônica, se a gente considerar então o hemisfério sul para nossa análise, a gente vai ter vorticidade relativa anticiclônica a norte da região de máxima velocidade. Então, aqui, ó, tá? A gente tem uma vorticidade relativa anticiclônica e aqui a gente tem uma vorticidade relativa ciclônica, tá? A sul dessa região de máxima vorticidade. Se você considerar o hemisfério norte, isso vai ser invertido. Ok? Então, esse aqui é o papel do termo. Na verdade, não o papel do termo, né? É uma interpretação da ocorrência de vorticidade relativa para o caso de cisalhamento do vento na horizontal e ocorrendo de forma retilínea. Então, você tem um escoamento ocorrendo de forma retilínea, mas barulho começou. Mas você tem uma variação de velocidade a partir dessa região de máxima velocidade do vento, onde o termo V sobre RS desaparece e você tem aqui a variação da velocidade com relação a N, né? Variação da velocidade normal à direção do movimento. E aqui, ó, no caso de um fluido com trajetória curva, né, que a gente está tendo, tá vendo, né, um fluido com trajetória curva, essas pás ainda estão nessa posição. Então, a gente tem o seguinte aqui, né, que nesse caso da trajetória curva, a vorticidade relativa ela é nula, tá? Pois a vorticidade de cisalhamento é igual e oposta à vorticidade de curvatura. Então, aqui você tem dois casos. Você tem tanto a vorticidade de cisalhamento atuando, quanto a vorticidade de curvatura. Né? Cisalhamento você vai ter aqui, ó. Você tem uma variação da velocidade com perpendicular à direção do movimento. Você tem esse movimento nessa direção, então aqui você tem uma variação de velocidade perpendicular à direção do movimento, que vai te produzir uma rotação, porém, a tendência do giro que deveria ocorrer aqui nessa pá,
tá? Que ela viria aqui, deveria girar nesse sentido, ela não gira. Por que ela não gira nesse sentido à medida que ela está se deslocando com o escoamento? Porque a máxima velocidade do vento, perdão, a máxima velocidade do escoamento, ela está ocorrendo dessa forma aqui. Na posição 1 ela é maior e menor na posição 2. À medida que ela vai se deslocando para a posição 2, ou à medida que N cresce, o V diminui. Como ela ia ganhar essa rotação aqui, ó, ela ia ganhar uma rotação horária, só pelo fato da trajetória estar sendo curva aqui, mas a gente tem uma compensação no sentido anti-horário, por conta da máxima velocidade aqui nessa região e diminuindo para cá. Então, existe um efeito de compensação entre o giro, tá, desse escoamento, que deveria fazer com que a pá girasse no sentido horário, com o cisalhamento aqui, a variação de V com N, que está te mostrando, está te dando um giro no sentido anti-horário. Então, como esses dois termos são iguais, porém de sinais diferentes, essa pá não vai girar à medida que ela vir nessa direção. Ok? Então, a gente tem que uma tendência de contrabalanceamento, né, na tendência do giro da pá, por conta ali do cancelamento entre a vorticidade de cisalhamento e a vorticidade de curvatura. Então, isso aqui é o que eu queria mostrar para vocês sobre a vorticidade relativa em coordenadas naturais. Então, a vorticidade relativa em coordenadas naturais, ela apresenta essa expressão matemática aqui. Né? Em coordenadas cartesianas, a gente tinha um derrum de V derrum x menos um derrum de U derrum de Y. Em coordenadas naturais, a gente tem o menos derrum de V derrum de N mais um V sobre RS. Alguém quer tirar alguma dúvida?